No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai saber por que a Fiocruz acaba de ganhar o 25º concurso de inovação do setor público da Escola Nacional de Administração Pública. O prêmio é um reconhecimento ao programa Unidos contra a Covid-19. Nossa primeira convidada é Vanessa Costa, coordenadora do curso de especialização em gestão da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, e assessora da Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Renato. Agradeço o convite de podermos estar aqui nesse bate-papo, um programa tão bacana do Canal Saúde, a gente conversar um pouquinho aí sobre o programa e os desafios, né, da gestão pública que se colocam para a gente. E já começar dando os parabéns pelo prêmio e aproveitar essa oportunidade justamente para a gente conhecer a dimensão do trabalho que muitas vezes acaba ficando invisível, né? Que a gente percebe os resultados, mas não se dá conta da dimensão de trabalho que requer para esse resultado acontecer. Antes disso, eu queria falar do programa Unidos contra a Covid-19, que acabou de ganhar esse prêmio. Como é que a gente pode, sinteticamente, falar para as pessoas o que é, porque ainda está acontecendo, né, o programa Unidos contra a Covid-19? Infelizmente, né, ele ainda está acontecendo e vai continuar enquanto a gente ainda estiver, né, no enfrentamento da pandemia. Mas ele é uma rede de mobilização de parcerias junto a empresas, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e também indivíduos, para o fortalecimento das ações da Fiocruz no enfrentamento dessa grande crise sanitária do século XXI, né? É um movimento inédito na Fiocruz e no Brasil, já que, diferente de outros países, nós não temos essa tradição de mecenato no campo da ciência e tecnologia. E aí, como é que ele surge, né? Então, em março de 2020, nós todos na Fiocruz muito mobilizados em diversas frentes de atuação com a pandemia que estava chegando, né, à época, e a gente não tinha ainda informações sobre a gravidade, quanto tempo iria durar. Então, a gente rapidamente, com um protagonismo importante do Mário Moreira, que é o vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, rapidamente articulamos uma equipe para operar o programa e estabelecer contatos com diversos empresários e com a justiça, né? Mas eu já queria pegar duas palavras que você falou para a gente continuar conversando, que são inédito, a gente está falando também de um prêmio que usa a palavra inovação, né? E rapidamente, porque a gente está falando de um momento em que as coisas estavam acontecendo e que precisavam de respostas muito rápidas, porque a gente está falando de perdas, está falando de sofrimento, está falando de uma tragédia, de uma dimensão também inédita até então, né? Porque a gente pode trazer essa dimensão para o projeto até para entender o porquê de um prêmio como esse, né? Então, ele se inicia em março, o programa ele se inicia em março, junto com todo o estranhamento que estávamos todos vivendo, né? Com essa nova pandemia que estava chegando e que não tínhamos a dimensão que se iria tomar. Então, rapidamente, com o protagonismo do Mário Moreira, que é o vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento da Fiocruz, ele articulou, então, uma equipe para operar o programa, tanto na fase de captação, coordenado pelo Luiz Donadio, quanto na fase da execução, que é coordenado por mim, e também passou a estabelecer contatos com diversos empresários da justiça brasileira. Isso porque a própria sociedade organizada, os empresários, estavam também já nessa mobilização, entrando em contato conosco, perguntando como poderiam ajudar a Fiocruz no enfrentamento da pandemia. Então, nós criamos essa estrutura, tivemos que criar regras, né, de governança e fluxos internos para a correta utilização desse recurso, de forma rápida, de forma transparente, de forma que desse respostas rápidas, tanto aos doadores que estavam investindo, quanto à sociedade que precisava das diversas ações de enfrentamento que a gente estava tomando como iniciativa da Fiocruz no programa. A gente vai falar no bloco seguinte, a gente vai entender com o Luiz Donadio essa fase de captação, né? Mas o dinheiro captado, quando ele chega para vocês gerirem, e aí eu acho que a palavra gestão é muito importante aqui na nossa conversa, né? Aí surge o grande desafio, né? Para as pessoas entenderem, foi um grande volume de dinheiro captado, que a partir do momento que ele chega na Fiocruz, a Fiocruz distribui esse dinheiro em ações concretas, né? Para o enfrentamento. Eu acho que isso é muito importante de frisar, né?
Sim, sim. A gente tinha duas formas de coordenar a execução desse recurso. Uma era diretamente na relação com o doador, quando eles mesmos, a partir do portfólio de iniciativas que a gente tem no portal Unidos contra a Covid, a gente tem 6 iniciativas, o próprio doador dizia qual iniciativa que ele gostaria de contribuir, de apoiar. Que vai desde apoio a populações vulnerabilizadas, passando pela ampliação da capacidade de testagem ou a construção do centro hospitalar. Então, a gente apresentou à sociedade um portfólio de iniciativas para que elas fizessem, então, adesão. Então, nos contratos assinados com os doadores, muitos já diziam qual ação que eles gostariam de apoiar, e a gente então organizava esse tipo de execução, e outros deixavam livremente no sentido de nos dar um crédito de que a gente poderia usar nas ações que a gente considerasse mais importante, desde que, naturalmente, no âmbito do enfrentamento da Covid, conforme estava lá no portfólio. Então, assim, a forma de execução, e aí cabe destacar o papel fundamental da Fiotec. A Fiotec faz parte do sistema de gestão da Fiocruz, é a nossa fundação pública de direito privado, que é responsável por toda a execução dos recursos aportados nesse programa. A gente tinha uma expectativa no primeiro ano de arrecadar algo como 100 milhões, que foi extrapolada e muito. Hoje a gente já tem, a gente recebeu de recurso de doação, recurso financeiro, aproximadamente já 450 milhões de reais. É muito recurso que começou a chegar muito rapidamente, felizmente, mas que, por outro lado, exigiu um esforço de gestão que a gente ainda não estava preparado para fazer, mas com o conhecimento prévio adquirido, com disposição para o enfrentamento típico, né, de servidores que fazem parte de uma instituição pública do Estado brasileiro, nós conseguimos, então, dar bastante agilidade a esse processo. E como é que a gente organizou? O acesso ao programa era feito por meio da apresentação de projetos. Então, dentro daquelas iniciativas, os coordenadores dos projetos, servidores da Fiocruz, elaboravam seus projetos, portanto, seus planos de trabalho para executar o recurso. E uma equipe de análise chancelava ou não, para que a gente garantisse bastante coerência e aderência aos objetivos do programa, de forma que não houvesse nenhuma forma de escape. Então, a gente conseguiu fazer uma gestão muito coesa, uma equipe relativamente pequena, mas que a gente conseguiu rapidamente, com muito esforço pessoal, inclusive, de rodar bem rápido essa máquina pública para que a gente pudesse, então, fazer as entregas. E aí tiveram entregas de todo grau de importância e sensibilidade em relação ao enfrentamento da pandemia. Vanessa, para a gente terminar, queria ouvir um pouco de você. Isso tudo, né, esse momento difícil, essa celeridade necessária. Queria ouvir um pouquinho sobre esse aprendizado, né? O que todo a necessidade de se renovar, né? A inovação acontece na gestão, mas também acontece nas pessoas, né? Como é que foi isso para você e para a sua equipe? É um misto de emoções, né? Poder estar nesse enfrentamento, na linha de frente desse enfrentamento, no conjunto, né, enorme de pessoas da Fiocruz, é um misto de emoção, né? Porque exigiu muito esforço, mas não posso achar que isso é um privilégio, mas, ao mesmo tempo, um orgulho de poder estar nesse lugar, sabe? Que permitiu a gente fazer ações muito diversas e que também oxigenou um pouco a nossa cabeça como gestor público da possibilidade dessas parcerias com o setor privado, sempre complementares, né? Nunca substitutivas do papel do Estado brasileiro. Então, tiveram muitas ações que nos emocionaram muito, né, com a equipe, e é o que nos alimenta. Por exemplo, a gente ter conseguido levar para o sertão de Pernambuco, numa ação articulada com o Instituto Ageu Magalhães, que é a Fiocruz de Pernambuco, EPIs, ainda em abril, maio do ano passado,
para os municípios para 13 municípios do Sertão, que simplesmente não estavam conseguindo adquirir. Então, a gente conseguiu ações pulverizadas praticamente em todo o território nacional, muito também na área da saúde indígena. Isso está tudo lá no nosso portal, né, no programa Unidos contra a Covid. A gente tem um relatório de impacto também já feito do programa, mas tiveram momentos muito especiais. Também consegui, em tempo recorde, comprar medicamentos de intubação para o Amapá, ou colocar 5 usinas de oxigênio em Manaus, quando eles estavam na crise do oxigênio. Então, o programa também me permitiu, como servidora pública, reafirmar a minha escolha, sabe, de 25 anos atrás, de ser servidora pública, de uma instituição pública do Estado brasileiro, que assim precisa ser mantida e ser preservada, né? De ciência e tecnologia em defesa do SUS e da vida. É um pouco isso. Perfeito. E que isso, eu acho que agora a gente está conseguindo cada vez mais tocar os corações e mentes dos brasileiros, né, para entender o SUS como de cada um de nós e a importância que ele tem na construção de um país mais justo. Vanessa, brigadíssimo. Parabéns. Exatamente. Mais uma vez. Obrigada, Renato. Um ótimo trabalho para você também, hein? E o Bate-Papo na Saúde vai fazer um breve intervalo e volta já, ainda falando sobre o prêmio recebido pela Fiocruz. Não sai daí. Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre o prêmio recebido pela Fiocruz com o projeto Unidos contra a Covid-19. Nesse bloco, nosso convidado é Luiz Fernando Donádio, coordenador do Escritório de Captação de Recursos da Fiocruz. Seja bem-vindo, Donádio. Olá, muito obrigado. Prazer estar aqui e agradeço muito o convite para compartilhar um pouco da experiência Unidos contra a Covid-19 da Fiocruz. Pois justamente, depois da gente ter ouvido a Vanessa numa fala emocionada, né, sobre o quanto se aprendeu e o quanto foi necessário uma gestão com celeridade e com transparência, né, para dar conta de tanto desafio nesse período que a gente ainda está atravessando de pandemia, eu queria ouvir de você como é que isso surge, a ideia de fazer o Unidos contra a Covid-19, naquele momento tão turbulento, assim, que pouco se sabia de tudo. Então, foi uma experiência que me marcou profundamente por conta de um retorno que eu estava fazendo de Recife. Eu me lembro a data, dia 17 de março de 2020. Cheguei aqui na sala e comecei a receber alguns telefonemas de empresas querendo saber como é que poderia apoiar de alguma forma as ações da Fiocruz, que estavam começando a serem desenhadas, organizadas, ainda na compreensão sobre a própria doença. E aquilo ficou na minha cabeça, eu dei um caminho naquele momento possível, como é que eles poderiam apoiar, mas não existia ainda a ideia de um programa, uma proposta continuada para esse apoio. Conversei com o Mário, que é o nosso vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional e o principal líder dessa iniciativa, e o Mário compartilhou comigo que ele também vinha recebendo algumas demandas de um grupo de empresários que se reúne em São Paulo, querendo apoiar a Fiocruz de alguma maneira. E dali a gente começa a desenhar o que viria a ser o Unidos mais à frente. No início nem tinha esse nome. Eu entendia que a gente precisava constituir de uma maneira simples e fácil o processo da doação. Então, nasce esse mecanismo através de uma plataforma, um site, onde as pessoas poderiam identificar o que é que elas poderiam doar, como que elas poderiam doar e o que seria feito com essa doação. E entendia também que a gente precisava começar a dar organização a esse fluxo que nos chegava, mas a gente também poderia ativar outros parceiros dizendo, olha, a gente tem um programa que você pode se juntar a ele. E ali estava um embrião do Unidos contra a Covid, e aí entra todo o processo da preocupação com a estrutura da gestão, porque, como a Vanessa bem compartilhou, a gente estava vivendo o olho do furacão, então, uma vez que o recurso entrava, ele não podia ficar parado na conta, ele tinha que ter um processo célere de execução e, ao mesmo tempo, de transparência dessa execução. Agora, a gente não imaginava que a semente viraria floresta, né?
porque no primeiro momento a gente começa a organizar esse fluxo de chegada em algumas frentes específicas, com a iniciativa privada, com a sociedade civil, porque essa plataforma ela nos possibilitava receber a doação, ter a participação da sociedade civil, e um pouco mais à frente também com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Mas a gente tinha ali um horizonte de que talvez poderíamos chegar a uns 50, quem sabe a 100 milhões de reais de mobilização, que já é um valor muito expressivo, e no meio do caminho a gente foi percebendo que o potencial era muito maior. E hoje o programa Unidos contra a Covid tem 505 milhões de reais mobilizados, se tornando a maior experiência de construção de parcerias do Brasil no enfrentamento da Covid. E aí a gente percebe, né, que se houve um primeiro momento em que se procurou a Fiocruz, isso já se deve a um trabalho da Fiocruz de um século, né? A conquista de um nome com credibilidade, né? Agora, para você pegar essa semente e transformar numa floresta, você precisa, além da credibilidade, você precisa de um trabalho árduo que está inserido, nesse caso, dentro da administração pública. E eu acho que isso é importante a gente frisar. Como é que a gente pode falar das pessoas disso, né? Da possibilidade de uma gestão pública fazer esse gerenciamento de um grande volume de recursos a partir de uma captação, que talvez não seja uma coisa muito comum no universo das nossas instituições públicas, né? Sim, não é comum. Eu costumo atribuir o sucesso do programa a pelo menos 3 fatores. A questão reputacional da Fiocruz, que naturalmente ganhou muito mais visibilidade, muito mais reconhecimento público do seu papel como instituição estratégica pública de Estado no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O outro, eu acho que foi a percepção do timing para que o programa fosse constituído. Então, ele se levantou, ele se organizou, ele se constituiu de uma forma célere, com uma estrutura de governança bem montada e de gestão bem montada, no momento correto, em que as coisas estavam começando a ter esse fluxo intenso de desejo de participação do empresariado e da sociedade civil, de alguma forma, sem eles também saberem de que forma que poderia se apoiar. Isso também foi sendo uma construção para o segundo setor e também para o terceiro setor. E o terceiro elemento, que aí vai ao encontro do que você coloca, que era a experiência prévia de captação que a gente já tinha, né? A Fiocruz, desde o ano de 2004, ela tem um escritório de captação de recursos. E, como o nome já diz, o objetivo é construir pontes, é viabilizar projetos institucionais com as mais diferentes estratégias e frentes de potenciais financiadores. Então, quando a semente do programa começou a ser germinada, a gente já sabia qual era o caminho que tinha que ser percorrido. A gente não sabia ainda o efeito que geraria, mas a gente, por exemplo, sabia como montar uma estrutura de participação da sociedade civil, porque a gente já vinha fazendo isso no Instituto Fernandes Figueira. O IFF tem um programa de doação da sociedade civil que vem crescendo muito nos últimos 5 anos. A gente sabia como dialogar com a iniciativa privada, porque desde 2004 a gente vem captando para diversas iniciativas de cultura científica, projetos de saúde, com diferentes atores da iniciativa privada. Talvez o agente aqui mais inovador de participação foi o Ministério Público e o Poder Judiciário, que a gente já fazia alguma coisa, mas não com a sistematização que a gente fez dentro do Unidos. Então, eu acho que o fato da gente ter uma experiência prévia que nos dava ali um condutor, um caminho que tinha que ser construído dentro desse ciclo da doação, que passa da prospecção, indo para o pedido, passando para a transparência, até a prestação de contas, isso nos deu um chão mais sólido para caminhar, se juntando naturalmente a esses outros fatores que eu comentei aqui anteriormente. E aí você citou a transparência, que é fundamental quando a gente está falando de administração pública, né? Acho que ela acaba impactando todo o processo, né? Porque se eu, como um doador, vejo que o recurso que eu doei realmente foi
colocado num projeto que teve um resultado, né, eu me sinto à vontade para doar mais. Essa pequena palavra, transparência, ela é fundamental nesse processo todo? É um alicerce que dá sustentação para o todo, né? Se você não tiver transparência, você não consegue dar longevidade à parceria qualquer que seja, né? E não só pela questão da longevidade da parceria, mas por uma questão mesmo da fundamentalidade de você mostrar o que foi feito com aquele recurso, a importância que teve aquele recurso. E é muito tocante quando a gente pensa que a gente teve desde a participação de grandes empresas, dando valores muito altos, até um caso que me marcou profundamente, uma mãe que disse que o filho dela, no aniversário de 7 anos, havia pedido que os amiguinhos, ao invés de presente, fizessem uma doação para a Fiocruz. Então, esse tipo de confiança, de desejo, de querer ajudar de alguma forma, de participar de alguma forma, que te dá uma alegria, né, e uma confiança no trabalho que você está fazendo, e uma satisfação enorme desse reconhecimento da sociedade, o desejo da sociedade participar de alguma maneira. E a transparência para isso é fundamental, obviamente. É bem emocionante ouvir isso, né? Porque mostra realmente, né, como que um trabalho feito, né, um trabalho que tem mais de um século, mas feito num momento tão pungente, né, tão trágico para o mundo, especialmente para o Brasil, né, como ele pode tocar corações e mentes os mais diversos, né? Mas, ao mesmo tempo, tocar para mobilizar e para doar, né? A função de captação de recursos ela é uma função talvez pouco conhecida, né, pelas pessoas no Brasil. Como é que a gente pode, a partir da sua experiência, a gente explicar um pouco, né, o que é preciso para você captar? A gente teve aqui uma janela de oportunidade dada pela pandemia, mas isso é um trabalho que você falou que já vem acontecendo há um tempo e que permanecerá acontecendo, né? Como é que a gente pode sensibilizar ainda mais as pessoas da importância dessa função? Então, eu costumo dizer que captar recursos não se trata de dinheiro, ele se trata de construir parcerias que façam sentido para quem doa e para quem recebe, né? O dinheiro ele é uma consequência desse processo. Até porque, muitas vezes, as pessoas elas querem doar, mas não necessariamente um recurso financeiro. Elas querem doar o seu tempo, elas querem doar um conhecimento que elas têm, enfim, elas querem, de alguma forma, serem parceiras de uma instituição, de um projeto que as toca pelas mais diversas razões. Então, eu acho que quando você se propõe a fazer um trabalho de captação institucional, que é o caso aqui da Fiocruz, eu acho que tudo parte, primeiro, do projeto que você tem e da crença que você tem naquela iniciativa. Então, o fato de você acreditar que aquela ação, seja uma ação de cultura científica, seja uma ação de uma reforma de um laboratório, seja uma ação para a construção de um hospital, mas ela parte de uma convicção de que esse é um projeto importante e relevante para a sociedade, isso vai te ajudar a encontrar, dentro desse conjunto da sociedade, né, os parceiros que querem se conectar a isso, né? E aí, claro que nesse caminho há um conjunto de construções técnicas que você tem que fazer. A gente falou da transparência, mas eu poderia falar sobre os modelos prospectivos, das relações de retorno que você procura dar também, seja numa associação de marca, quando é o caso, seja numa associação dos relatórios que você apresenta, quando isso é para um tipo de doação vindo mais da sociedade civil. Enfim, há um cabidal técnico, há um processo que se constrói aqui. Então, não é um processo filantrópico do pedido pelo pedido, né? A gente pode aprender muito, por exemplo, com a cultura das instituições de ciência e tecnologia na Europa, nos Estados Unidos, que já fazem isso há décadas e fazem de maneira bem feita, fazem de maneira profissional, fazem de maneira organizada e tendo um impacto muito importante
no conjunto de entradas para a sustentabilidade daquela organização. No Brasil e até mesmo na América Latina, a gente não tem isso tão presente. Acho que a pandemia, de alguma maneira, ela provoca isso, porque a gente está falando aqui do caso da Fiocruz, mas há dezenas, por exemplo, de universidades públicas e outros institutos de ciência e tecnologia no país que, durante a pandemia, viram parcerias sendo construídas que eles não estão acostumados a lidar. A grande questão é como é que, principalmente para essas organizações que não têm essa cultura estabelecida, como é que se pega esse capital que foi aprendido, se internaliza isso como uma experiência a ser continuada? Porque, de fato, há diversos setores da sociedade que querem apoiar instituições como a Fiocruz, querem apoiar o Sistema Único de Saúde, enfim, querem, de alguma forma, serem partícipes de um país mais justo, mais igual, mais fraterno, para toda a sociedade. Donádio, mais uma vez, parabéns, não só pelo prêmio, mas pela trajetória, né? E eu acho que realmente há uma oportunidade aí de que esse aprendizado seja transformador, né, para uma série de coisas em relação ao futuro e, sobretudo, para a compreensão que está na administração pública a responsabilidade de fazer uma sociedade mais justa mesmo. Obrigado pela presença aqui conosco. Muito obrigado a vocês. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!